Prazer te receber aqui, Rodrigo. Prazer é meu, Cláudio. Obrigado pelo convite. E que será só o primeiro. Que bom, que bom. Espero. Você sabe que o podcast começou de um desejo de ter pessoas muito especiais que possam contar, para quem não tem contato com vocês, como é que foi a vida, quais foram os perrengues e tudo que aconteceu para vocês chegarem aonde chegaram. Legal. Conheci Rodrigo Sammartin quando ele foi CEO da Medical Devices, da Johnson, que hoje chama MedTech. Faz mais de 10 anos isso. Faz tempo já, né? Bastante, né, Rodrigo? Voa o tempo, né? Bastante. O Rodrigo é um dos líderes que eu mais admiro. Eu fico impressionada, Rodrigo, não só quando nós trabalhamos juntos lá atrás, mas também depois disso. O quão você é coerente e consistente, sabe? É uma pessoa confiável, é uma pessoa que traz conforto, né? E não é à toa que naquela época você já era um líder admirado e que hoje, depois de ter se aposentado como CEO, mas sendo mentor e consultor, você tem tido tantos grupos, né? Tantas oportunidades de contar a sua história, a tua experiência como líder e poder inspirar um monte de gente. Privilégio, viu? Desse monte de gente que tem você. Obrigado pelas essas palavras. Não sei se eu as mereço, mas te agradeço. Você sabe que tem uma coisa que nós precisamos aprender, é aceitar. Aceitar. Obrigado. Porque não é fácil, né? É. A construção de uma vida, de uma carreira. Eu conheço uma parte, com certeza você vai contar coisas que eu ainda não sei. Isso não é fácil, tem que ser reconhecido, porque muita coisa deu certo, né? Não foi só a carreira que deu certo. Você tem uma família linda. É verdade. E eu sei que muitas opções que você fez também foram pensando na família. Sim, sim. Conta pra gente como é que foi essa carreira. Ela foi linear? Foi planejada? Que maravilha. O que aconteceu? Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, Cláudio. Foi um presente estar aqui conversando com você e lembrando dessa jornada profissional de trabalho, quando a gente se conheceu, quando a gente se conectou. E tantas coisas que a gente viveu no caminho, né? Que a gente vive no caminho de uma carreira. Não é linear, né? O caminho nunca é linear. E o meu foi bastante não linear. Eu vou contar um pouquinho. Eu sou engenheiro de formação, acabei desistindo da engenharia para fazer administração, mas não tive coragem de largar o curso de engenharia. Comecei em finanças, olha que ponto interessante, com 7 anos de experiência numa multinacional, trabalhando em finanças, eu recebi um feedback que eu não seria nunca um bom gestor de pessoas. Nossa. Interessante, né? E hoje eu olho para esse feedback e eu acho que eles tinham razão em dizer isso. Porque o que eu fazia? Eu era um analista financeiro que ficava o dia inteiro sentado numa baia, de frente a uma planilha. Quer dizer, era o que a pessoa que tirou o feedback tinha, né, de referência. Podia ver, né? Depois disso eu mudei, casei com a Patrícia, minha esposa, companheira de tantos anos. Fomos fazer eu fui fazer o MBA e ela acabou fazendo o MBA também nos Estados Unidos. Ficamos 2 anos lá e eu entrei na Johnson, na área comercial. Então, abandonei a carreira de finanças e fui. Então, falando de não linearidade, eu mudei radicalmente já de função. Se me perguntasse no início da carreira que se eu gostaria de trabalhar na área comercial, minha resposta seria: você tá maluca. E lá fui eu. Foram 20 anos de área comercial. E aí começou o tour por países, né? Então a gente começou nos Estados Unidos, comecei 1 ano lá, voltei para o Brasil, trabalhei em vendas, trabalhei em marketing, fomos para o México, aí já os filhos já tinham nascido, o Lucas e a Carol. A Carol, quando a gente foi para o México, ela cabia naquele berço de avião de plástico, ela tinha 1 aninho. Olha que maravilha, que desafio, né? E a Patrícia, companheira de todas as horas, ajudando
ao lado, né? A gente não pode esquecer nunca dessas coisas. E fomos para o México, depois fomos para a Argentina. Depois, se você quiser, eu conto um pouco da história. E depois fomos para Londres. Eu fui liderar a Janssen, a Johnson & Johnson Innovative Medicine hoje, no Reino Unido. Quanto tempo? Fora? Juntando esses países todos? 6 anos. 6 anos. Você imagina 3 mudanças de países seguidas, 3 escolas, 3 adaptações, 3 casas, 3 tudo, né? E você liderando pessoas com perfis, com culturas muito diferentes. Totalmente. Você imagina o que é liderar mexicanos, são pessoas queridíssimas, que eu tenho uma saudade delas incrível. Mas você imagina como é diferente liderar mexicanas, argentinos, ingleses. São 3 perfis muito distintos culturalmente falando, e foi um grande aprendizado, né? Eu consegui sobreviver, vamos dizer assim, a todas as experiências. E quando eu estava formado no mundo farma, né, que já eram 13 anos de farma, eu achava que meu próximo posto seria farma. E aí, mais uma mudança de linha. Eu fui para Medical Device. Eu me lembro numa entrevista, muito interessante, eu lembro dessas histórias, eu acho graça hoje, né? Porque eu queria farma, né? E numa entrevista com o chefe, que seria meu chefe, Medical Devices, ele me fez a pergunta, falou assim, por que eu devia te contratar? E eu falei, Seth, se você quiser alguém que não conheça nada de Medical Devices, esse alguém sou eu. Agora, se você quiser alguém que consiga aprender, não tenha viés nenhum, e traga um perfil de liderança como o meu, sou eu. Que eu queria deixar claro as expectativas, não era eu não tinha para oferecer, e fui com o que eu tinha, né? E fui contratado, porque eles estavam buscando justamente um perfil diferente para mudar muitas coisas no espaço de medical devices da Johnson. Então foi mais uma mudança de rota. Você imagina, 13 anos investindo num setor, numa indústria, apesar que são afins, né? Mas acabei indo para medical device. E foram 7 anos na América Latina, foi quando a gente se conheceu, quando você abraçou aqueles projetos todos. Então, a tua mudança para Medical Devices foi naquele momento? Foi naquele momento. Na verdade, aconteceu em 2011. Acho que a gente se conheceu mais ou menos em 2014, por aí. Foram 3 anos depois. Mas eu era iniciante na indústria. Nossa. Então você vai ver, não tem nada de linear, né? Foi bem diverso o caminho. E, Rodrigo, naquela época, antes de te conhecer, eu já escutava as pessoas falando bem de você, da forma como você liderava. E eu não sabia. Se eu encontrasse com você no corredor, eu não sabia que você era o Rodrigo. E eu vejo que a vida das pessoas nas empresas, elas têm uma relação direta com o líder. Então, elas vão ser felizes, dependendo do líder, ou infelizes, dependendo do líder, do perfil de liderança. E eu sei que ninguém nasce líder, né? As pessoas aprendem. Fala pra gente sobre isso, porque eu acho que pode ser muito útil para quem está sentando nessa cadeira agora, né, e vai aprender, mas também para quem já está nessa estrada, nessa jornada, para aprender com você. Essa pergunta é maravilhosa, Cláudia. Ela é profunda, porque a gente se toca que a gente está desenvolvendo um estilo de liderança no meio do caminho, né? Você não começa o jogo, a jornada profissional pensando, eu vou construir um estilo de liderança XYZ. Né? Você vai vivendo, vai absorvendo, vai experimentando e vai formando o seu. Né? Eu me lembro de uma mentorada que era jovem, era filha de um amigo meu, ela me fez essa pergunta, Rodrigo, você que é um líder tão experiente, ela me fez a pergunta, que tipo de liderança você acha que eu deveria desenvolver? E eu nunca tinha respondido essa pergunta dessa forma. Né? E aquilo bateu em mim, eu falei, peraí,
Sou eu que tenho que responder para ela que tipo de liderança ela vai abraçar? Não, né? E eu fiz a pergunta inversa. Que tipo de liderança, para qual tipo de liderança você gosta de trabalhar? O que te serve? O que funciona? Então, eu acho que a forma de desenvolvimento, para mim, uma das formas, é você aprender dos outros líderes, né? De outros líderes, de outras lideranças. E foi sempre assim comigo. Eu tive 25 chefes em 30 anos. Olha que maravilha. 25. E cada um deles ensinou uma coisa, né? Deixou um aprendizado para mim, deixou um pouco de inspiração do que fazer, muitas vezes, e às vezes do que não fazer, né? Porque às vezes, é incrível, né? A gente lembra mais dos casos mais difíceis, mais dolorosos, do que dos bons, né? É uma injustiça até, né? Mas é assim, mas eles podem te ensinar, né? Então esse desenvolvimento tem muito a ver com isso. Outra coisa que eu sempre apreciei foi você sempre ser você mesmo, né? Não colocar uma roupa de líder, né? Tem gente que sobe no palco, eu brinco que ele tá pasteurizado, ele tá plastificado, tá um boneco, uma boneca atuando. E dá para perceber isso. E você sente na hora. Uma das coisas que eu sempre prezei e cultivei foi ser eu mesmo em todos os momentos. Eu não precisava trocar de roupa para ser líder, né? Então, se você for em casa, me observar com os filhos, com a esposa, com os meus sogros, com os meus amigos, eu acho que eu sou o mesmo, né? Então, eu acho que isso te dá um pouco de consistência na vida, né? Você não precisa trocar de comportamento, né? E eu acho que isso tem um ponto importante, que é não ser seduzido pelo poder, né? E por tudo que um CEO tem acesso, né? Porque não é só o poder na empresa. O mundo trata diferente. O status que você ganha num posto mais alto, ele é atrativo, né? Ele é atrativo, mas ele corrói também, né? Ele corrói às vezes. Então, e é muito interessante esse processo quando você deixa o posto. Se você se amarrou, né? Se você se confundiu com o posto, você tem um trabalho gigantesco na saída, né? Tem gente que sofre horrores. Como é que você desliga do posto, né? Eu sempre disse, você não é o vice-presidente sênior da América Latina. Eu estou num posto desempenhando o papel, mas não sou eu, né? Então acho que essas coisas me ajudaram a ter uma liderança mais normal. As pessoas diziam que eu sou um líder humano. Eu dou risada para isso, né? Todos deviam ser, né? Eu falei, se isso é normal, temos um problema, né? Então, assim, mas eu entendo o feedback. O feedback você não precisa de pose, você não precisa de status para liderar. Você é você mesmo, né? E sempre foi assim. Então, eu sempre abordei a liderança, a formação da liderança de uma maneira natural, né? Aprendendo, acho que com humildade para aprender em todos os momentos. Não é porque você virou CEO que você vai deixar de aprender, ao contrário, né? Então, acho que é um pouco do que eu aprendi, né? Não sei se é a melhor forma, mas é uma forma. Quanto tempo você ficou fora do país? Do país ficamos, vamos lá, 2 anos de MBA, 1 ano nos Estados Unidos, trabalhando, foi meu primeiro ano, e depois 6 anos fora com a família. São 9, né? As crianças cresceram fora. As crianças, a primeira infância fora, isso. E daí você voltou? Aí voltamos para o Brasil, isso. Que foi em 2011? 2011, exatamente. E nesse período porque você decidiu fazer a transição de carreira em que ano? A saída do mundo corporativo. Isso. Em 2019, final de 2018. Já são 6 anos. 6 anos. E como é que foi esse momento? Porque eu tenho muitos clientes, CEOs, que
nós trabalhamos o momento atual, mas também o momento futuro, né? Não dá para deixar de pensar no próximo passo, independente de ser um CEO ou de ser um diretor, enfim. Porque é uma escolha importante, uma escolha de vida e que não é de um dia para o outro também, né? Como é que foi isso? Foi um dos momentos mais incríveis da minha vida, porque eu vou te contar a anedota que aconteceu, mas depois eu conto o antes, né? Aconteceu da seguinte forma: eu estava concluindo uma etapa de trabalho na América Latina, estava no Brasil, em São Paulo, e eu recebo uma ligação, né, de um par de board global que ele tinha toda a região da América do Norte. Eu cuidava da América Latina, ele cuidava da América do Norte. E a proposta dele era: olha, eu quero fazer de você o meu sucessor daqui a 2 anos. Eu quero te levar para o plano que eu apresentei ontem, tal qual. Essas foram as palavras. Sem te consultar? Sem me consultar, isso. Na verdade, ele estava ligando para confirmar se o plano tinha que fazer sentido. Ele achava que a minha resposta ia ser positiva. E o meu plano é trazer você para cá, e passa 2 anos, você assume o meu posto, eu me aposento e você assume. Seria uma promoção, outra promoção maravilhosa. Eu acho que o escopo de responsabilidade se multiplicaria por 4 ou 5, né, tamanho do negócio. E eu desliguei, eu agradeci, obviamente, honrado pela lembrança, pela consideração. Eu desliguei o telefone e naquele momento meu coração não bateu mais forte. Ali, com 20 anos de empresa, 30 de carreira, eu percebi que estava faltando alguma coisa nitidamente. Né? Entre aquele telefonema e a saída, a minha comunicação para a saída foram 45 dias. Nossa, Rodrigo. Ninguém entendeu nada, né? Porque eles me vieram com uma proposta. Eles não, uma empresa maravilhosa, querida, que eu tenho um respeito imenso. Mas faltava algo. Eu já sentia que isso ia acontecer. Né? Quando começou essa fase, é interessante, porque eu estava com 52 anos, 53 anos quando isso aconteceu, depois avançou um pouquinho o calendário. Mas quando isso aconteceu, eu já vinha observando um monte de coisas que já não se encaixavam para mim, né? Então, acho que a experiência vai te colocando num lugar, assim, e a idade, né? Porque quando você cruza os 50, se você pode, né? Essa é outra parte importante da história, se você criou as condições para, você começa a ficar mais crítico. Assim, o que eu estou fazendo aqui? E as escolhas passam a ter outros critérios, Tem né? outros critérios. Quando eu cruzei os 50, a pergunta que apareceu foi: por 25 anos eu estudei, por 25 anos eu trabalhei, o que eu vou fazer com os outros 25, se Deus me der, na média, o que ele dá para a população brasileira? Vai? Eu tenho 1/3 de vida. Eu quero seguir trabalhando nesse ritmo, com essa mesma missão, ou eu tenho mais para oferecer algo diferente? Né? É uma escolha. E naquele momento juntou tudo isso, eu falei: vou cuidar da minha vida de forma diferente. Foi de difícil explicação tudo isso, porque eu não podia abrir tanto. Né? As pessoas me ofereceram licença, break, ano sabático, me ofereceram tudo. Eu falei: não está faltando nada na empresa, isso é comigo. Né? A decisão já estava tomada. Já estava sendo amadurecida. Então, eu diria que foi natural, não foi difícil. Essa foi uma parte interessante, porque eu já vinha pensando muito nisso. E o depois foi maravilhoso, porque o capítulo que eu consegui abrir depois, hoje eu olho para trás e chego à conclusão que eu tomei a decisão na hora certa. E te escutando, eu penso muito no quanto as pessoas acabaram também influenciando a tua carreira, né? Pela confiança, por te conhecer e por conhecer teus valores. E networking é uma palavra que, na minha opinião, é fria. A gente usa networking, eu uso networking porque é mais fácil, mas o que está por trás, para mim,
do que é chamado networking no mercado são conexões que fazem sentido, né? Algumas pessoas vão ser mais próximas porque a vida permite, né? Outras pessoas, num determinado momento, vão ser mais próximas, mas depois também algumas coisas mudam e a gente não consegue ter tanto contato. Mas eu queria discutir sobre a forma como você vê as pessoas na sua vida, né? Além da tua família, claro. Qual é a relação, qual a correlação dessas pessoas com a tua carreira e com tudo que aconteceu? Pergunta maravilhosa. Primeiro, uma carreira, você não constrói uma carreira sozinho, nunca. Nunca. Então, quem fica isolado esperando que o mundo vá oferecer essas portas, esses caminhos, vai esperar sentado, né? Porque tudo que eu construí na carreira teve sempre alguém ao lado, ajudando, abrindo, contribuindo. Eu falo que eu estou lembrando de dezenas de pessoas. E pessoas que falavam por você em fóruns que você não estava, né? São pessoas que você vai se relacionando, se conectando, construindo a relação, que tem afinidade de valores, que acreditam nas mesmas coisas, pessoas do bem, né? Que se encontram. Então, assim, uma infinidade, né? Eu digo isso, mais profundamente, pode ser que são anjos que você vai encontrando no caminho e vai se conectando, mas tem muita gente para se conectar no mundo, né? E talvez o ponto mais valioso de network para mim é que acho que a gente usa muito o conceito de network quando a gente precisa. Então, eu uso muito isso naquele contexto de estou procurando uma oportunidade e preciso reforçar meu network. Se você deixou para essa etapa, você perdeu todo o conceito de network. Mais da metade, eu já fiz essa conta, mais da metade das promoções que eu recebi foram ativadas por conversas fora da minha linha de chefia. E conversas, muitas vezes, que não tem a ver com o objetivo final de carreira. Não. É só a pessoa te conhecer conversa. Mais e, enfim, é uma conversa. Conhecer você, conhecer o que você pensa e saber, de repente, o que você está achando da empresa em um determinado momento, não é? E a forma mais proveitosa, mais fácil de fazer isso é você pedir conselho de carreira. Não é você falar assim, estou procurando um posto, uma posição diferente. É, no meu lugar, o que você faria? O que você aprenderia? O que você desenvolveria? É uma construção. Quando você bota mais gente para participar na construção da tua própria carreira, você está multiplicando as oportunidades, né? Parece óbvio, mas não é óbvio para quem está começando. E se você e não só para quem está começando, Rodrigo. Ok. Tem gente que tem muita dificuldade com se relacionar com pessoas sem ter um objetivo específico. E se esse objetivo específico for carreira e não houve investimento prévio, né, de tempo, de dedicação, e aí também não vai fazer sentido. Não. E é interessante esse fenômeno, essa habilidade, né? Porque é uma habilidade você aprender a fazer isso, né? Então, eu vejo situações onde você é ativado, pessoas são ativadas, e depois você esquece até de voltar e dizer que conseguiu. E agradecer, que leva 1 minuto, talvez. Né? Uma coisa tão fácil, que para quem ajudou, tem um reforço positivo, isso é um valor maravilhoso, né? Quer dizer, como é que vai ser a sua reação na próxima vez que ela pedir? Né? As pessoas... Então, assim, é o conceito de você dar para o universo e dar antes de receber, né? Mas você também tem que oferecer. Né? Então, é muito natural, eu acho que é uma habilidade natural, mas precisa ser desenvolvida. Eu acho que o mundo corporativo de hoje, ele não facilita isso. Né? Porque o mundo corporativo hoje está muito mais tensionado, as pessoas estão com muito menos tempo. Tempo é uma variável escassa hoje em dia, né? E eu acho que tem muito foco em resultado, então as pessoas estão numa inércia de trabalho, eu percebo isso. E eu acho que mas é preciso a pausa, você precisa parar, independentemente da carga de trabalho, e reforçar teu network, né? Construir essas relações, né? Porque uma hora você vai precisar, né? Eu diria sempre você vai precisar, mas vai ter um momento que você vai precisar mais, né?
E aí, se isso não for construído, não dá para ser em 6 meses. Não, não, e tem gente que quer construir em uma semana, né? Eu me divirto, porque às vezes você está lá no LinkedIn, vem a pessoa já se conectou e já vem com um conteúdo de pedido de vaga, de emprego, de recomendação. Você fala, gente, eu não te conheço, né? A gente recomenda quem a gente quem a conhece, gente né? conhece, é meio básico, né? Mas, O que eu falo nisso, como eu não sou executiva, porque eu recomendo muita gente, mas eu recomendo pessoas que eu conheço. Então eu posso não saber a competência técnica, claro, mas eu as conheço como pessoas. E aí isso sim eu valido assino embaixo. isso. Né? E aí quem vai poder avaliar a competência técnica é o RH, é o líder, o dono da vaga e tal. Mas tem que conhecer. Né? É muito delicado isso. E você sabe que as pessoas, às vezes, é lógico que você já passou por isso, eu também, de repente você abrir uma porta e dá tudo certo e a pessoa esquece, né, de voltar. Não dá uma sensação de uso, né, que a pessoa usou, né, e que não necessariamente nós ali colaborando, né, com um desejo genuíno de que dê certo. Graças a Deus não acontece com muita frequência, mas quando acontece eu fico bem chateada. Quando você está dentro de uma empresa, isso acontece bastante, né? Porque é o uso, para usar o termo que você está utilizando, é o uso do posto, do poder hierárquico, né? Então você... E quando você sai da empresa é uma revelação incrível, porque você... Algumas pessoas simplesmente esquecem de você e mas eu ajudei tanto, né? Apoiei tanto, e quem estava apoiando era o vice-presidente, não era o Rodrigo. A gente se esquece disso. Mas a gente acha que vai existir ainda uma relação depois, né? Então, isso acontece, é um uso, né? Eu hoje em dia olho para isso, Cláudio, da seguinte forma: ok, querem me usar, use. Também, que pena, podiam aproveitar um pouco mais, mas porque a gente não consegue prever, né, o comportamento do outro nesse nível. É que cada um acaba escolhendo o que quer usar, né? O que quer fazer, né? Quem aproveita com mais profundidade o conteúdo. Tem outras coisas para aproveitar. Sim, acontece. Acontece, isso é normal. E tem um outro ponto também que daí eu participei de perto, que foi o trabalho que você patrocinou naquela época de cultura. Sim. Quem você contratou, quem você escolheu foi nosso amigo, que hoje é nosso amigo, né? Naquela época acho que você tinha acabado de conhecer o Nélio, eu já o conheci há algum tempo. Nélio Bilatti, querido. Nélio Bilatti. O Nélio veio aqui já. Eu vi, foi sua premiere. Meu primeiro. Maravilha. O Nélio está na China agora. Eu vi as fotos, deve estar se divertindo com a Nélio. Beijo para eles, né? O Nélio é muito especial e eu me lembro, né, do trabalho, das conversas, como eu estava lá com alguma frequência, e o Nélio também, ele me contava um pouco, né, do trabalho que estava acontecendo na América Latina. E eu fiquei impressionada na época, e agora, né, voltando, porque eu nunca vi uma iniciativa assim, regional. Então eu vejo mais iniciativas locais com relação à cultura. E você não, você quebrou esse paradigma, né, de trabalhar só a cultura no país. Como é que foi isso? Isso foi fascinante, porque como é que apareceu a necessidade de trabalhar a cultura de uma organização era uma organização de medical devices, hoje seria MedTech, dentro da Johnson, na região. Quando eu entrei no negócio em 2011, o perfil de liderança que imperava era uma liderança de muito curto prazo, de muito foco em resultado, né? Era a inércia do trabalho, de entrega. E eu olhei para aquele padrão de cultura, eu vinha de uma cultura diferente em farma, eu olhei para aquele padrão de cultura e não fechou. Eu falei assim, não dá, isso aqui não é sustentável. E não estava sendo, pelo número de casos de compliance, de de conduta, de comportamento e trato com funcionários, clima,
Então, por onde você olhava, você disse, isso aqui não fecha. E olhando, respeitando na época o padrão de comportamento Johnson & Johnson, eu falei assim, eu tenho uma missão que é trabalhar a cultura. E esse foi o projeto. E na época, a gente foi visitar, conhecer diferentes alternativas de consultores, coaches, e eu encontrei o Nélio numa entrevista. O dia que o Nélio entrou na minha sala, eu falei, é você que eu preciso, né? Porque quem conhece o Nélio sabe disso, e quem conhece o Nélio sabe também disso. Ele tem um poder de conexão, de estabelecer, de ajudar a criar uma química num grupo que é incrível. Gera incômodo? Gera incômodo. Mas não perde essa conexão com ele. E a gente usou a metodologia do Richard Barrett, que foi a medição de valores individuais de liderança, o mapeamento do board regional, e dito e feito. Na hora que a gente fez o primeiro mapeamento, deu tudo que a gente já estava vendo, né? Então faltava pensar no outro, faltava o cuidado, faltava um monte de coisa. E a partir dali foram 3 ou 4 anos de trabalho com o Nélio. E a gente lançou o projeto e foi maravilhoso. A gente rodou de novo a pesquisa 3 anos depois, e o perfil, obviamente que tiveram com mudanças de perfis de líderes, inevitavelmente, mas também muita coisa de comportamento, de como operar com a companhia. Né? E isso, eu acho que foi um passo na direção certa, na minha leitura, da cultura. Né? Então, a gente rodou de novo e a cultura tinha evoluído sob esse ponto de vista. E foi fantástico, foi um período... Até hoje, isso tem 10 anos. Até hoje, algumas pessoas me escrevem e referenciam o padrão de liderança que eles viveram na época em função desse projeto, nesse espaço de medical devices. Né? Então, para mim, eu acho que é um tema que tem que estar na agenda de toda a liderança, porque a gente reclama muito da inércia, do trabalho, da carga, da pressão, mas a gente vê poucas iniciativas de lideranças que se propõem a fazer. Normalmente, o que eu vejo, se terceiriza um grupo de cultura e recursos humanos, mas eu acho que esse é um job principal do líder, assim, na minha leitura. Então, foi muito isso. E você viu parte dessa jornada. Você ajudou na construção de algumas partes. Né? Foi bem importante mesmo. Rodrigo, hoje você atua como mentor, consultor, né? Nós conversamos que você está fazendo trabalho com algumas lideranças, né? Times inteiros. Conta pra gente, eu sempre falo gente porque é gente mesmo, né? Não é só pra mim. Conta pra gente qual que está sendo o teu papel, né? Com os mentorados e também com esses times que você está trabalhando. Eu acho que tem 2 vertentes do trabalho. Tem o trabalho, os 2 têm a ver com o desenvolvimento da liderança, seja numa dimensão individual ou numa dimensão em grupo, né? Então, normalmente, e aí você tem normalmente trabalhos em grupo, são momentos ou de chegada de uma nova liderança, uma transição, ou alguns momentos de transformação. Então, basicamente, você precisa acalmar um grupo, né? Porque chegou um novo líder, uma nova líder, e os 2 lados estão se conhecendo, né? Então, esse é um típico ponto de intervenção, ou alguma transformação cultural, uma reestruturação que aconteceu, e você precisa também, de alguma forma, acalmar, organizar. Então, eu entro nessas frentes, são 2 exemplos comuns que eu vivo, né? E aí tem a ver com a ajuda de grupos, né? A outra vertente é um apoio individual, que eu acho, os 2 são muito interessantes, né? Não dá para dizer que um é mais interessante que o outro, mas o individual vem com uma surpresa até, porque quando eu comecei esse trabalho, eu achava, Cláudia, que meus grandes clientes, ou as minhas grandes clientes, seriam os RHs das empresas. Né? E, para minha surpresa, 12 meses depois, a grande carteira de clientes que eu tinha são pessoas físicas.
Então, o perfil de projeto é alguém que precisa de ajuda, levanta a mão, que está diante de uma transição, de um chefe tóxico, de uma liderança de curto prazo, está enfrentando uma complexidade inédita na carreira e não tem para onde pedir ajuda, né? Então, para cima não se pede ao chefe, porque o chefe às vezes é a fonte do problema, do lado você tem pares que às vezes são concorrentes, então para onde ele corre, né? E essa demanda, ela é incrível, ela é gigantesca, ela é gigantesca. Eu também capturei muito desses aprendizados através do LinkedIn, né? Então, durante a pandemia, eu comecei a exercitar, postar conteúdos, situações, experiências que eu havia vivido, e a resposta que eu recebia, que eu recebo até hoje, é impressionante. Tem uma necessidade que talvez não seja tão aparente aí fora, de apoio, né, em situações críticas, complexas de carreira, que as pessoas estão precisando de ajuda, né? O que é bom, eu acho que isso é saudável. Eu venho de uma geração que levantar a mão para pedir ajuda era meio proibido, né? Assim, não era comum. Eu fico muito feliz quando alguém pede ajuda, né? Porque dá para se obter ajuda, dá para conseguir apoio. Então é recurso, né? Dá para usar. Eu ia te perguntar sobre o LinkedIn, porque acaba sendo um dos pilares que eu trabalho com os clientes e com os alunos. Tá. Trabalho não que eu faça, mas que eu recomendo fortemente. Porque a maioria fala assim, ai, mas dá preguiça, ai, dá trabalho, ai, mas eu acho o LinkedIn chato. E quando vem eu tô achando o LinkedIn chato, eu falo, então, nossa obrigação é ser legal no LinkedIn, né? Não importa que tenham posts que você não gosta, coloca um bom ali, certo? E eu comentei com você, né? Hoje eu visitei teu perfil e li vários posts. E eu fiquei bem impressionada com a forma, não foi a primeira vez, mas agora a minha análise foi diferente, né? Como você escreve com profundidade sobre um determinado ponto. Então você explora, né? Você não passa de forma rasa. E aí, eu acho que isso é fundamental para as pessoas. Mas eu queria também que você contasse como é que foi essa experiência, porque as pessoas têm dificuldade em começar a escrever. Ou porque acha que qualquer assunto é banal, ou porque acha que não escreve bem. Hoje com o IA é mais fácil, né? Porque ela pode ajudar. Mas como é que foi? Porque antes você não investia tempo no LinkedIn. Não. Eu acho que talvez a expressão correta mais precisa seria eu desconhecia a força do LinkedIn, né? O LinkedIn é uma ferramenta muito poderosa, é um espaço fértil, né, para um monte de coisas. Então, eu fui experimentando, eu vou dar a versão curta, né, mas já o aprendizado final, mas eu fui aprendendo, eu fui escrevendo sobre diversas coisas e fui vendo que tópicos, que temas criavam tração, né? Uhum. E que tinham a ver comigo, né? Uhum. Então é muito interessante. Quando eu saí do mundo corporativo e entrou a pandemia, eu falei, vou estruturar meu conteúdo no LinkedIn. Criei lá 5 tópicos que eram muito próximos do que eu queria fazer, acreditava. E 80% dos tópicos não dão em nada, né? Porque era importante para mim, né? Não era importante para os outros. Então, o provar no LinkedIn que assuntos, que conteúdos estavam servindo ao outro, para mim foi uma parte fundamental da história, né? E eu me divirto hoje no LinkedIn, porque o LinkedIn tem 2 frentes. Tem a postagem do eu, né? Eu fiz, eu recebi, eu promovi, eu recebi a promoção, ganhei, não sei o quê. E tem a postagem que é para o outro. E algumas de para o outro são disfarçadas do indivíduo, né? Quer dizer, o cara não está pensando mesmo, ele está se projetando na história para se vender para o outro. E eu acho que a força do LinkedIn, o que eu descobri, é quando você se coloca num espaço, no lugar de servir, né? De compartilhar, de oferecer alguma coisa de verdade, né?
Isso leva tempo, até pra gente que tem experiência em fazer. Às vezes eu escrevo um texto, eu leio no fim, eu não faço isso no dia, eu produzo, deixo parado, penso, releio. Faço isso também. E às vezes eu leio de novo e falo assim, para que esse material serve para quem mesmo? É para mim, né? Então, às vezes eu tenho a percepção que eu estou escrevendo, é o ego falando, né? Quando o ego, não pode ser só o ego falando no LinkedIn. Tem um pouquinho de ego? Claro que tem, tá tudo bem que tem um pouco de ego, tá certo? Mas você tem que ter o outro, né? Eu digo que é a alma se expressando para o bem do outro, né? Quando você descobre esse caminho, eu acho que o LinkedIn muda de história. Então, o caminho que eu tento trabalhar é esse, né? Óbvio que muitas vezes tem o eu e é importante que se tenha, né? Que você vai se esconder, não é isso? Mas teve muita prova antes, né? Eu acho que a dica para quem vai exercitar tudo isso é se conectar com conteúdos, né? Entender que tipo de conteúdo no teu espaço pode ser útil para as pessoas. É o servir, né? Eu acho que é a forma mais forte e poderosa que tem, né? Mas é um espaço, uma plataforma muito rica. Eu sou super fã deles. Eu também, e te entendo, e ainda estou vivendo aqueles posts que de repente, eu acho maravilhosos, sabe? Eu acho que seriam bem úteis, mas não necessariamente é o momento, né, do outro. Então, eu estou fazendo esse mapeamento, né, sobre como ser mais útil para o outro, né, no que ele precisa. Tem um par de coisas que eu acho que vale a pena dividir. A leitura, os leitores, todos nós, eu me incluo, quantos segundos você vai gastar com um post, né? Então o post, ele tem que ter ao mesmo tempo que ele tem que ter leveza, ele tem que ter conteúdo, ele tem que ser agradável de se ler, né? Então você tem que, e é uma coisa que você tem que construir, isso acho que a gente vai desenvolvendo. Você tem que ir estruturando de uma forma que dê vontade para ler a próxima linha. Seja leve, né? Seja leve, interessante, que puxe, atrai, engaje. Quando você bota a inteligência artificial, que eu me divirto também com isso, porque se alguém vai achar que a inteligência artificial vai fazer esse papel de conexão, eu leio, eu tenho preguiça de ler, porque eu não vou ler, né? Porque você sabe se é um humano que está escrevendo, se tem sentimento, se tem posicionamento. Então, é muito poderoso, é uma ferramenta de conexão, mas precisa desenvolver habilidade para aproveitá-la, né? Uma das coisas que eu tenho, porque como eu preparo e trabalho com porta-vozes, né? Eu mais trabalho, quem me prepara é a área de comunicação, mas eu dou suporte. Muitas vezes, você já deve ter passado por isso, de ter que falar a mesma coisa para vários públicos diferentes, mas a mensagem é a mesma. E para o processo de aprendizagem acontecer, e eu me vejo como uma educadora, você tem que ter emoção e repetição. E essa coisa do não inédito, sabe, da repetição, às vezes me deixa um pouco... poderia ser mais interessante, mas eu tô percebendo, né, na prática que como comunicadora, como educadora, eu preciso repetir, porque não necessariamente as pessoas vão ler todos, né? Como é que você sente isso? Porque não dá para ser inédito o tempo todo, mas como é que você se sente quando de repente você está colocando uma informação parecida com a que você já colocou antes? Me sinto horrível. Mas a gente tem que lembrar, e não achei a resposta de como equilibrar essas duas coisas, porque a gente sabe também que é um algoritmo, né? E esse algoritmo, ele filtra, ele não é todo mundo que leu, né? Foi aí que nasceu a ideia do meu livro. Eu tenho um livro, você sabe disso, que chama Crônicas da Vida Corporativa, que foram leitores, olha que interessante, nessa primeira fase minha de LinkedIn, que me escreveram no privado e falaram, eu não tenho tempo de ler tudo que você posta no LinkedIn. E às vezes não me chega. Por que você não transforma essas histórias num livro? Ou seja, é uma forma, vamos chamar, complementar de alcance, né? Foi aí que foi um insight desse tipo.
Eu acho que tem muitas nuances, né? E você fez a transição, né, para consultor, mentor na pandemia, né? Isso. E você foi uma pessoa que me deu uma dica valiosa, você lembra qual? É, que às vezes eu sou um pouco atrevida. Não, atrevida nunca. Vamos contar, vamos relembrar. Você lembra Eu dela? lembro, Lembra? eu lembro. Que eu estava na dúvida, eu estava estudando no meio da pandemia, vou contar para vocês. Porque a gente vive no mundo corporativo para lançar um produto, um serviço, para a gente se prestar, né, a trabalhar em algo novo. Você quer fazer um plano super mega completo, né, estudar tudo que você tem direito, fazer plano de lançamento. E numa conversa com você lembra que você me disse? Eu fiz. Eu falei perguntando: você já pensou em ser mentor? E aí, gente, você tem que ter responsabilidade sobre o que fala, tá? Ideias, assim, que você dá. É que eu sabia que aqui ia dar certo. Mas ela foi uma das responsáveis. É isso aí. Mas foi bem legal. Eu me lembro. E em seguida, numa segunda conversa que eu estava arquitetando, eu falei assim, mas eu não sei onde estudar isso. Porque onde se estuda mentoria? Coaching, você tem diversas fontes para aprender, para se formar. Mentoria, eu fui começar a estudar, comprei tudo que era livro na pandemia, estudei, livro de monte. Achei uma associação internacional de mentorias, eu sou afiliado, tem tudo isso. Mas não tem um curso para você fazer. E numa das conversas você falou assim, para de estudar, só começa. Você lembra disso? Essa eu não lembro. Mas foi a minha cara isso. Foi maravilhoso. E deu um empurrão que eu falei assim, o que você está esperando? Começa, aprende, Às vezes faz. só falta esse empurrão, não é? Just do it. É isso aí. Ai, que legal. Obrigada. Essa eu não lembrava. Guardei com carinho para contar aqui. Obrigada. Obrigado a você. Um prazer ter você na minha vida, Rodrigo. Da mesma forma, Cláudia, obrigado. Mesmo. A gente sempre se conectou em momentos importantes, já tem 10 anos, né? Um prazer sempre. Obrigado.